Olá, meu nome é Fletson Ramos da Silva. Esta aula é elaborada e desenvolvida em cumprimento da disciplina Estágio Supervisionado 2, o qual trataremos das palavras homônimas, homófonas, homófonas e também palavras que possuem sentidos diferentes com relação à polissemia. A minha universidade é a Universidade AMB Morumbi, campus Vila Olímpia, licenciatura em língua portuguesa, CPF 084-797-11710. E vamos agora iniciar então nossa aula. Eu tenho aqui dois ângulos. O primeiro ângulo é esse de gravação e o segundo com os meus alunos que estão me assistindo. E a posterior nós também iremos fazer a comprovação através de fotos. Bom, sendo assim, falaremos um pouco sobre a língua inglesa como um todo. Creio que é muito importante nós darmos um background completo antes de iniciarmos, pois esse processo que a língua inglesa ocorre também na língua inglesa, também nós temos na língua portuguesa, mais conhecida como polissemia, que é, na verdade, as várias faces ou significados que uma palavra pode ter a depender do contexto. Na língua portuguesa, quando falamos, por exemplo, em ensino de língua portuguesa, nós temos aí, primeiro, a parte semântica, que vai trabalhar com figuras de linguagem, com a interpretação textual no contexto geral, interpretação de texto. Depois nós temos a parte da ortografia, fonética e fonologia, que também trabalha com acentuação gráfica, com a própria ortografia, como já dito anteriormente. E nós temos a parte morfológica da língua portuguesa, com as 10 classes fixas da língua portuguesa, que são as classes variáveis, as classes invariáveis. Das classes invariáveis nós temos, por exemplo, a conjunção, a interjeição, nós temos o advérbio e nós temos também SIPA, que é a conjunção, a interjeição, o advérbio e as preposições. Essas classes de palavras elas não variam. E a posterior nós temos as classes de palavras que variam. Na língua inglesa acontece um fenômeno diferente, já que o inglês pertence a uma outra família linguística, que seria a família anglo-saxônica. Então, as pessoas que falam inglês a nível de comunicação são chamados de anglófonos. Anglofonia é o processo de se falar inglês, seja ele de forma coletiva ou individual. No português, a nível de exemplo, eu vou passar aqui, por exemplo, algumas palavras que assumem determinados papéis ou significados a depender do contexto. A primeira palavra que nós vamos olhar, que é uma palavra homógrafa, primeiro na língua portuguesa, e que possui a mesma grafia e o mesmo som, mas que apresentam significados diferentes, é a palavra caminho. Então ela pode ser, por exemplo, um verbo no gerúndio ou pode ser um simples substantivo. O exemplo primeiro de caminho é: você sabe o caminho para a casa de Pedro? Então, na pergunta, respondendo, você sabe o caminho para a casa de Pedro? Nesse caso, nós temos um substantivo itinerário, ou seja, o caminho tomando a forma de itinerário. Já na segunda frase, nós teremos um verbo, o verbo caminhar, da primeira conjugação a R. Então, nós temos: eu caminho na praia todos os dias durante 1 hora. Então, aqui é possível nós observarmos a palavra caminho sendo utilizada na primeira frase como substantivo itinerário e também sendo utilizado na segunda frase como um verbo caminhar. Ainda a nível de exemplificação na língua portuguesa, para que possamos também entender o que acontece na língua inglesa,
nós temos a palavra cedo, e a palavra cedo, primeiramente, vai assumir, sendo um advérbio, assumirá o papel de um advérbio. E na segunda ideia seria na ideia de ceder um verbo na segunda conjugação. Então nós temos a primeira frase com o sentido de advérbio. Hoje eu consegui sair cedo de casa. Então, hoje eu consegui sair cedo. Esse é um advérbio de tempo. A próxima frase é cedo, sempre meu lugar, há pessoas grávidas e idosas. Nesse caso aqui nós temos o verbo ceder, no caso o verbo de propiciar o lugar que é de direito seu para uma outra pessoa, na frase cedida, de grávidas e idosas. O próximo verbo, nós ainda temos 3 verbos. O próximo verbo é o verbo leve, a palavra leve. E na primeira tem um sentido de pouco peso. Então a frase diz: eu posso levar esta embalagem sozinha porque é leve, no sentido de pouco peso, um adjetivo, uma característica, um predicativo da embalagem que é de ser de pouco peso. A próxima é: você quer que alguém leve esse material para a garagem? Você quer que alguém leve? Então, aqui já temos um verbo levar na primeira conjugação. A próxima palavra é a palavra morro. Os alpinistas estão escalando um morro no sentido de monte, um local. E a outra frase, eu morro de medo de altura, que seria o verbo morrer, no sentido de deixar de viver, se assim podemos redundar. Então, neste processo linguístico, a comunicação ela vai se dar de forma efetiva exatamente quando os interlocutores entenderem o contexto. Então, as palavras homófonas e homográficas, tanto na língua portuguesa quanto inglesa, elas sofrem basicamente o mesmo processo. Ou seja, é preciso que haja um contexto para que elas possam ser aplicadas. Então, caso não haja um contexto para que a pessoa se situe, por exemplo, a palavra caminho, ela poderá não entender, até mesmo porque caminho, né? Caminho nesse sentido pode ser sim um verbo intransitivo, tendo de repente sentido completo. Por exemplo, eu caminho, ponto final, nós temos uma oração dando sentido completo. No entanto, eu tenho aí um sujeito determinando que alguém caminha, nesse caso, eu caminho, dando ideia à palavra, no caso, a um verbo intransitivo que possui sentido completo de caminhar. E já temos, por exemplo, a outra palavra caminho, simplesmente ela isolada de nada, caminho. A gente não consegue saber se é caminho de caminhar ou simplesmente caminho de itinerário. No inglês, esse fenômeno acontece de igual forma. No entanto, no inglês, creio que seria um pouco mais fácil a ideia de identificação, e eu vou explicar já já por quê. Por exemplo, a primeira palavra que vamos pegar é o verbo, na verdade a palavra seria o can, que se escreve com C-A-N, tendo a pronúncia de can. E can, ele estará classificado primeiramente porque a incidência da palavra can como modal na língua inglesa é muito alta. Então, partindo do princípio da semântica da língua inglesa, nós teríamos talvez uma precisão maior para identificar as palavras homógrafas e homófonas, dado a própria aplicação, o próprio enunciado linguístico fixo da língua inglesa. A explicação para essa frase que eu acabei de dar é o seguinte:
No português, quando eu digo, por exemplo, morro e morro, eu não tenho, não há uma intenção por trás quando eu falo, por exemplo, morro. Geralmente essa incidência ela vai depender totalmente do contexto, porque sem um contexto eu não vou conseguir saber quais dessas palavras incidem mais na língua portuguesa. Mas no inglês, geralmente, quando se trata de verbos ou de qualquer outra palavra que está fixa na língua inglesa, trata-se de intenção. Então, o falante da língua inglesa, ao utilizar a palavra can, a incidência da intenção de ser um verbo modal, no caso poder ou pode, ela é maior na língua inglesa, ou seja, é mais fácil para um falante de língua portuguesa identificar uma palavra homófona ou homográfica no inglês do que no português. Então, na maioria das vezes, quando um falante inglês abre a sua boca para iniciar um diálogo e começa com can, por exemplo, já sabemos que nós estamos tratando do verbo modal, que pode ser utilizado para várias coisas, dentre elas permissão e habilidade. Especificamente porque o can viria sempre no início de frases ou de perguntas para habilidades e também para permissão. Suponhamos que alguém queira ir ao banheiro, as chances são de alguém me perguntar: Can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Então, a pessoa ao iniciar uma frase com can, e lembrando que língua, linguagem é intenção, eu já consigo concluir que o can, nessa frase, nesse contexto, trata-se de uma permissão. Então, a minha ideia é comparar o que acontece enquanto fenômeno linguístico, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, e quais são os fatores que indicam facilidade ou dificuldade para que nós possamos identificar uma coisa ou outra. A mesma coisa acontece com a palavra, no caso ainda voltando no can, o can será então modal, ou seja, ele expressará uma ideia de permissão ou de habilidade. Então, se alguém me fala, por exemplo, você consegue dirigir? No inglês, can you drive? Então, se alguém inicia essa palavra can you, eu já consigo entender que ainda trata-se do verbo can enquanto um modal para uma habilidade. O verbo can também terá um outro sentido, a palavra can terá um outro sentido quando for lata. Por exemplo, uma lata de Coca-Cola, a can of Coke, right? A can of Coke. Então, uma lata de Coca-Cola. Inclusive, existe uma expressão idiomática, geralmente são os nossos ditados aqui em português, que também tem essa ideia de enlatada, né? Por exemplo, canned meat, que seria a carne enlatada. E também como numa ideia de canned dentro de um ônibus. Aqui também nós usamos a mesma expressão. Pode ser packed up like sardines or canned up like sardines. Então, essa ideia da polissemia, esse fenômeno linguístico, ele é interessante que nós primeiro tenhamos a ideia na nossa própria língua, né? Para que depois possamos também estudar esse fenômeno na língua inglesa. Lembrando que no português acontece a mesma coisa. A palavra letra, por exemplo, pode ser a letra do alfabeto na língua portuguesa, mas também pode ser uma letra de música. E como que o leitor, como que o falante da língua inglesa conseguirá definir isso? Exatamente através do contexto. Agora vamos abrir um pouco sobre aqui a nossa aula para perguntas e respostas, e assim nós poderemos dar continuidade à nossa aula em cumprimento à disciplina Estágio Supervisionado 2,
com relação às línguas, às palavras homógrafas e homógrafas e homófonas na língua portuguesa e também na língua inglesa. Em continuidade com as perguntas das palavras homográficas, a primeira pergunta é: esse é um fenômeno que acontece em todas as línguas? Bom, a priori, sim, especialmente porque no grego koiné, por exemplo, o grego antigo, nós tínhamos uma palavra tendo vários significados. Inclusive, por exemplo, na própria Bíblia é possível encontrar a palavra agulha, e nós entendemos que a agulha não era somente a ferramenta utilizada para coser, mas também a agulha, um buraco por onde os camelos eram alimentados. Inclusive, a própria figura de Cristo aparece em uma de suas parábolas, fazendo essa comparação entre a agulha, esse buraco por onde eram alimentados os camelos, e a entrada de uma pessoa que possui bens materiais ao reino do céu. Então, desta forma, é possível a gente concluir que esse fenômeno homográfico ele precisa ser estudado, sim, primeiro na língua materna, no caso do português, para que a gente possa, deitar o nosso segundo idioma no primeiro. Há alguns exemplos a mais de palavras de homônimos, chamados homônimos perfeitos, é a palavra rio. Vamos tomar banho de rio? Nesse caso, rio seria um substantivo, um curso de água fluvial. No segundo exemplo, seria um verbo sorrir da terceira conjugação. Eu rio de suas piadas, porque você é hilariante. Ainda nós temos outras palavras também chamadas palavras homófonas. E as palavras homófonas são chamadas de palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronúncias pronunciadas de forma igual, mas que apresentam significados escritos diferentes. Talvez um exemplo clássico seria a palavra cela e cela. No primeiro, nós temos um exemplo: o assassino passará o resto da vida naquela cela, referenciando um pequeno compartimento físico onde a pessoa que cometeu um crime estará ali enclausurada. A segunda seria: colocou a sela no cavalo e saiu cavalgando, assento acolchoado utilizado para se cavalgar um cavalo, um animal quadrúpede nesse caso. Alguns exemplos de mais palavras homófonas: nós temos o acento e o acento. A palavra estômago tem acento circunflexo, que seria um sinal gráfico. Já no ônibus, cedi meu assento ao senhor idoso. Nós temos a cadeira, o local, que é de direito quando você paga por uma passagem. No primeiro, assento, estamos falando da acentuação gráfica da língua portuguesa. E no ônibus, cedi meu assento ao senhor idoso, no sentido de assento de local, de lugar, no ônibus ou numa arquibancada, enfim. A outra palavra que nós olharemos agora é a palavra aço e aço. Só para referenciar a palavra de cima, previamente dita por nós, acento, quando nós estamos falando de acento circunflexo ou acentuação gráfica, ela terá a escrita, a ortografia, será grafada da seguinte forma: A-C-E-N-T-O. Já o acento no sentido de lugar, de local, será o A, dois S, o E, o N, o T e o O. A próxima palavra, ou as palavras homófonas que olharemos agora, serão as palavras aço e aço. O primeiro aço com C cedilha,
que seria aí uma liga de ferro, e o outro aço seria com 2 S no sentido de verbo, que é o verbo assar da primeira conjugação. Então a primeira frase nos dá a ideia de esta barra de aço é muito resistente, ou seja, essa liga de ferro é muito resistente. E a outra ideia é quase aço com tanto calor, no sentido do verbo assar. A outra parte é o verbo sentar, com a sua flexão ou voz de cento, e o outro cento no sentido de números. Minha vizinha está muito gorda, pesa 130 quilos. Talvez eu esteja tão gordo quanto ela. Então, no sentido de 100, cento de 100. Eu sento aqui e fico esperando você voltar, no sentido de sentar, o verbo na primeira conjugação. Como a gente pode ver, na língua inglesa acontece exatamente o mesmo. Uma das coisas que acontece no inglês talvez seja o verbo am, o verbo to be, am. Quando eu falo I am, sou exatamente o am com o A e o M, e também a letra M, am, I am. A outra palavra é o verbo to fire, que seria o verbo to fire, atirar, e o outro fire seria de despedir. E agora vamos olhar mais algumas palavras que são em inglês homofónas, perdão. A palavra bear pode ser um urso, como também pode ser um verbo, ou seja, pode ser um substantivo, um animal, bear, como também pode ser um verbo bear, carregar, suportar. Por exemplo, se eu pergunto, não sei como você consegue suportar sua sogra. I don't know how you can bear your mother-in-law, right? So, because you don't like her, me neither, I don't like her. So, how can you bear her? You can also say, how can you bear this situation, right? How can you bear with this situation? E também a gente pode falar, last night I was attacked by a bear, like a big, massive bear. A outra palavra que olharemos agora é a palavra date, né? Bom, a outra pergunta que acabei de receber é que se eu falar date está errado? Não está errado. No entanto, quando nós falamos inglês, a melhor ideia é que nós nos aproximemos pelo menos de um nativo, né? Ou quase à perfeição de um nativo. Então seria date, já que a letra D no inglês tem um som de dia, date. Então o date como um substantivo, também o date como um verbo, ok? O date como um substantivo seria, for example, you can say, oh, I'm dating Joana, right? I'm dating Maria. Eu estou namorando com a Maria. Então o verbo namorar no inglês é o verbo to date. Já o verbo ou o substantivo date seria data mesmo. For example, today, what is today's date, right? What date is today? Today is 5th June or July, right? Or March 7th. Então nós temos a data aí. A próxima é a palavra pomba, que é dove, right? Dove. Ela enquanto sinônimo, é substantivo, e a outra enquanto verbo, passado do verbo to dive, que é mergulhar. Por exemplo, yesterday I dove in a deep lagoon, right? So it's just an example for you to have an idea how can I use dove. E nós temos também dove, for example, a white dove. Today, while I was taking a walk, right, at the place where I live, I saw two white doves flying over the sky. A outra palavra é o hide, enquanto substantivo teria a ideia de hide, que seria esconder, né?
E o outro seria o couro de animal, a pele, hide. For example, oh, this is made out of hide, okay? Or, like, let's say, weather, right? And this one is hide. E o outro é esconder. Oh, you know what? When I'm shy, when I don't want to talk to people, when I feel shy, I hide my face out of other people. And the next one is gonna be net. Net as a noun is a, how can I put it to you? What is a net in Brazil? Let me see. A net is something that you use for fishing. For example, when I used to be a kid, I used to use a net for fishing. By the way, I used to catch a lot of fish. This is like a noun. The next one is going to be net as an adjective. For example, a net weight, peso líquido. For example, what is my own net weight? I don't know. In Brazil, let's say 105 kilos. If you go to United States or any place where English is spoken, you have like pounds. I think you have to double it. Let's say I'll be, I don't know, 100, 200 something pounds, okay? And the next one is pick. Pick as a noun is the same of picareta, like a pick you use for digging golds, silver and so on. And the next one is pick de escolher. By the way, we also have the chance to talk about phrasal verbs, falar pouco sobre phrasal verbs, que a gente tem o pick, que é no caso de escolher, e também pode ser o pick up, ok? Que poderia ser escolher alguma coisa among other people, other things. Escolher alguma coisa entre alguém. A outra seria to fast. This is also interesting. To fast, for example, fast can be a noun. Fast can be in fact an adverb. It's an adverb of mode, I think. Yes, an adverb of mode. The next one, the other one is fast as a verb. Jejuar, for example. When I used to go to the church, right, I used to fast. But nowadays I don't do it anymore. I don't do it any longer. Why? Because I stopped, I quit, right? I gave up going to the church, and that's why I don't fast any longer, ok? Bom, basicamente, essas são as considerações das palavras homófonas e das palavras homográficas. E agora faremos um exercício direcionado para que possamos reconhecer as palavras tanto homófonas, quanto homográficas e as suas aplicações. Sendo assim, agora vamos pular para a outra parte do vídeo, onde nós teremos a aplicação desse exercício e assim concluímos o estágio supervisionado 2, palavras homógrafas e homográficas, para o ensino fundamental 1 e 2, dando continuidade ao nosso estágio em cumprimento à disciplina estágio supervisionado da Universidade Anhembi Morumbi, licenciatura em língua portuguesa. Muito obrigado a todos que estiveram comigo, obrigado a todos que estarão aqui ainda para praticarmos os exercícios, e assim a gente encerra mais uma fase do estágio supervisionado. Muito obrigado.